Graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer poder compartilhar a palavra do nosso Deus com vocês essa semana. E hoje eu quero falar sobre um texto que está em Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 e 13. E ele diz assim: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Esse capítulo 37 de Ezequiel é muito conhecido no meio cristão. Nós conhecemos como o capítulo do Vale de Ossos Secos e fala muito da experiência que Deus estava trazendo ao seu povo de Israel. É importante lembrar que o Senhor, quando deu essa visão ao profeta, ele estava se referindo ao que está citado no capítulo 36. O capítulo anterior fala do povo de Israel que estava no cativeiro. Havia uma desesperança muito grande, uma tristeza muito profunda. É como se jamais eles pudessem retornar à sua terra e eles continuavam muito abatidos. Era como se a voz do profeta não alcançasse os seus corações. Tudo que se falasse não fazia reagir ou criar uma expectativa de que o livramento viria, o socorro viria. Israel estava literalmente morto espiritualmente, socialmente. Havia uma tristeza muito grande no meio deles. Apesar deles não estarem dando ouvido à voz do profeta, a experiência do Vale de Ossos Secos nos mostra que aqueles ossos que estavam sequíssimos, eles ouviram a voz do profeta. E quando nós olhamos ali, nós vemos que aqueles ossos que foram dados na visão para o profeta, eles representavam o povo de Israel. E eles estavam ali dispersos e mortos espiritualmente. Nós olhamos para aquele povo e vê o que o levou a desistir de Deus, a estar tão abatido, tão desconsolado, a ponto de achar que não havia mais esperança para eles. Eu penso que o longo tempo de exílio fez eles pensarem que o Senhor tinha esquecido deles, o que não é fato. Deus nunca esquece do seu povo e o Senhor precisava trazer à memória deles quem era o seu Deus para que não morresse a esperança de tirá-los daquele cativeiro. Por isso que Ezequiel, quando falava com aquelas pessoas, quando pregava acerca do Senhor Jesus, ele realmente notava, eles não estão respondendo a essa mensagem. E da mesma forma como Deus muitas vezes ele tenta falar conosco, o Senhor muitas vezes olha para a sua noiva, a sua igreja. Eu não estou falando nem para quem não conhece Jesus, mas tem muitas pessoas que estão hoje dentro das igrejas, que conhecem o Senhor Jesus, que têm um sentimento como de Israel, de desesperança, de tristeza profunda, como se as palavras não trouxessem uma alegria nova, um ânimo novo, um vigor novo. Estão como Israel estava, mortos socialmente e espiritualmente. Por que eles pensavam assim? Ou porque muitas pessoas hoje pensam assim? A Bíblia nos diz nesse mesmo capítulo, no verso 15 a 17, o seguinte: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve neles, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel e seus companheiros. Ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. O Deus estava trazendo para eles o entendimento do que ele espera do seu povo. Vocês não sei se sabem, mas depois do reinado de Salomão, o reino de Israel se dividiu.
As terras do norte e as terras do sul, Israel e Judá, passaram a ser 2 reinos e estavam divididos, com reis diferentes, com formas de governo diferentes, e o povo também se dividiu. E Deus estava dizendo aqui, olha aqui Israel, eu quero resgatar vocês de volta, e eu vou unir essas 2 nações outra vez para que se torne um só povo, porque esse era o objetivo de Deus todo o tempo, que o seu povo fosse um povo unido e não um povo dividido. Muitas vezes o que fracassa nos relacionamentos é exatamente isso, a divisão de cada um querer puxar a sardinha para sua brasa, como se estivesse num cabo de guerra medindo forças, quando a proposta do Senhor sempre foi a unidade. E quando o profeta chega para eles, ele recebe essa mensagem de Deus e lhes transmite desses versículos 15 a 17, em que o Senhor vai tomar como se fosse uma vara e outra vara e iria unir as 2 outra vez. Deus quer trazer unidade no seu corpo mais uma vez, não só no Israel da época, mas no seu Israel de hoje, na nossa vida, na igreja de Jesus, na igreja invisível, não uma igreja de placa denominacional. Essa dispersão que há, essa divisão que há, faz com que cada um viva como o Senhor disse no texto. Está escrito, eu vou tirar vocês da sua sepultura. Ora, quem está numa sepultura é quem está morto, quem não reage, quem não tem vida de nenhuma forma. Olhar para Israel e ver ali, irmãos, que eles precisavam ser libertos. Quantos de nós estamos precisando passar por esse processo de libertação do Senhor para que o Senhor nos una outra vez? Nós vivemos numa nação dividida e Deus não quer brasileiros divididos, brasileiros inimigos um dos outros, 2 metades brigando. Nós precisamos ser um só povo e voltar à essência daquilo que nós sempre fomos, uma nação, um povo forte, um povo valente, um povo guerreiro. Então, assim como Deus prometeu ao seu povo lá atrás, eu vou unir vocês 2 para se tornar uma nação outra vez. Eu creio que Deus vai nos unir outra vez. O Brasil será um outra vez, onde nós juntos podemos trazer o desenvolvimento, o crescimento do nosso país, como foi a proposta do Senhor. O Brasil tem muitas profecias, o Brasil tem muitas promessas de Deus e nós temos que resgatar as nossas promessas para que nada caia por terra. Não vivermos em sepulcros como pessoas mortas, desesperançadas, como se não houvesse mais nenhuma razão para estarmos aqui. Não funciona assim, porque Deus trouxe para eles exatamente essa figura. Quando Ezequiel vê aquela visão, o que ele enxergou? Ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos, eram ossos já que não dava para fazer mais coisa alguma com eles. Por isso, olhar o povo de Deus hoje com essa visão de que é um povo seco, um povo morto, um povo sem vida, é muito forte essa visão para nós hoje, porque nós estamos vendo uma pilha de ossos secos, espiritualmente mortos, estão inflados somente na dopamina, nos eventos, nos shows, mas não estão consolidados na palavra de Deus. E o Senhor está nos trazendo de volta, trazendo uma esperança de vida, o sopro de vida que o seu Espírito veio trazer para a sua noiva. Por isso, queridos, que o mesmo Deus que fez essa promessa para Israel, ele também pode restaurar qualquer outro povo, inclusive o brasileiro. Ele não está se importando com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos achando, com o que nós estamos sentindo. Deus, ele sabe como mudar a nossa história. E essa é a nossa esperança. Ele continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle do nosso país, ele não perdeu o controle da nossa própria vida. E ao invés de desistir, ore e peça do Senhor essa renovação, essa esperança, ela vai voltar para a nossa vida com toda certeza. Por isso que a oração de toda a igreja deve ser para que Deus traga o seu Espírito para nós. Como? O Espírito já está aqui, queridos, com a palavra. A dica que ele deu para o profeta, quando ele teve essa visão de fracasso, de sepulcros, de mortos, foi uma só:
profetiza. O que nós precisamos é mudar o nosso discurso. O Brasil não tem mais jeito, esse menino não tem mais jeito, esse homem não tem mais jeito, essa mulher não tem mais jeito. Ei, esse Deus que nós servimos é um Deus dos impossíveis, é o Deus que transforma pensamentos, pessoas, situações e nações. Ele não está morto, ele está vivo. Por isso que a nossa posição hoje é de ser profetas de Deus e abrir a boca e parar de amaldiçoar a nossa nação, olhar para esses ossos secos e dizer: ouvi a palavra do Senhor. Brasil, ouvi a palavra do Senhor. Igreja, ouvi a palavra do Senhor. Não é qualquer pessoa que está falando, é o Senhor que está nos chamando de volta para estar junto dele. Por isso mesmo, estando sequíssimos como eles estavam, aquele vale, aqueles ossos desesperançados como estava o povo de Israel, desistidos completamente, ali naquela situação, eles puderam ouvir. O que eles ouviram? Os seus olhos ainda não tinham noção exatamente do que estava acontecendo, mas eles ouviram um grande ruído. A palavra diz que foi um grande barulho, onde um osso procurou o outro osso para se conectarem outra vez, tomar uma forma outra vez. Quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, é exatamente isso que acontece. O Senhor faz um grande reboliço na nossa história. Nós nem sabemos como isso pode acontecer, como nós não temos ideia de como um osso ia procurar o outro osso para se tornar uma pessoa outra vez, como ele iria colocar músculos, tendões, pele, ia voltar a existir, dar o sopro de vida para que se tornasse um tremendo exército, como foi a história que foi narrada nesse capítulo 37. Mas o que é importante é entender o como. O como é o que muita gente pergunta: como, Deus? Eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo, eu já fui aqui, ali. Queridos, o como é dele. Versículo 5 diz: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então não é uma ação nossa, é uma ação de Deus. Ele fará entrar o seu Espírito em nós. A nossa parte é abrir a boca para confessar aquilo que o Senhor vai fazer, é acreditar, exercitar a nossa fé, porque Ele colocará do seu Espírito e nós vamos ser testemunhas, vamos ver os ossos se juntando, a vida voltando, a alegria, o prazer, o gozo pela palavra de Deus, pela sua casa, o amor dos irmãos verdadeiros e não mais falsos. Por quê, irmãos? Porque o Senhor tem poder para mudar todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas, qualquer condição, qualquer pessoa, qualquer situação. A palavra tem poder de reviver os ossos. Quando ele fez a pergunta para o profeta: poderão ainda reviver esses ossos? A fé daquele homem estava bem reduzida. Ele disse: Senhor, tu sabes. Só Deus poderia colocar fé no coração do profeta para ele acreditar que algo poderia acontecer diferente da visão que ele estava tendo. E Deus lhe disse o que fazer: profetiza. Abre a boca, fale. Nós precisamos, irmãos, profetizar, porque tudo só vai acontecer quando a nossa palavra estiver em concordância com a palavra de Deus. Aí sim, o ruído virá, o reboliço vai vir, os ossos vão se juntar e o milagre vai acontecer. Isso era uma ação conjunta, não era algo individualizado, não era algo pessoal, não era uma atitude do profeta, e nem Deus fez sozinho. Deus fez questão de unir e ensinar o profeta que ele trabalha em parceria, ele trabalha com o povo que ele chamou para estar junto dele. Por isso que nossos olhos físicos são testemunhas daquilo que o Senhor faz quando nós credibilizamos a sua voz. Isso é importantíssimo. Nós podemos mudar o curso da nossa história, arrancar a lamentação, o choro por alegria e adoração, tirar o luto e entrar em festa, sabendo que o Senhor está realizando algo extraordinário.
unir um osso com outro osso, estando totalmente destroçado no meio de um monte de outros ossos, incapaz de virem para estar juntos outra vez, mas Deus pode fazer. Então, o marido foi embora, Deus pode fazer. Meu filho sumiu, Deus pode fazer. Não importa qual seja a situação, olhar para ossos sequíssimos é você pensar, é impossível que algo possa acontecer aqui, mas nossa boca precisa dizer: tudo é possível àquele que crê. Quando você mantém a sua confissão, apesar das circunstâncias, Deus responde a palavra de fé. Nós temos que ser pessoas que tenham essa fé viva dentro de nós, não ficar na incerteza, não sei, eu vou ver, será? Não tem será com Deus, é convicção. A fé é convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo, mas você acredita. E a Bíblia confirma isso. Assim como você imagina, assim é. Então, como você imagina a mudança? Como você imagina ver essa pessoa transformada, ver a igreja transformada, o povo transformado, o Brasil transformado? Isso vai credibilizar aquilo que o Senhor quer fazer. Queridos, a sua palavra precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Não tem um discurso diferente. Se você caminha com ele, precisa usar a mesma palavra que ele. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Como você diz ser de Deus e não confessa aquilo que Deus quer fazer ou acontecer nesse lugar? Precisamos ter um discurso muito semelhante com o dele. Ali houve um reboliço, ali as mãozinhas começaram a se juntar com o bracinho e o bracinho com o tronco, muitas coisas começaram a acontecer. Nós não temos nem noção do reboliço que foi a visão que o profeta teve, mas eu tenho noção que a palavra profética, ela precisa continuar a existir em nós e através de nós. Queridos, Deus não quer simplesmente juntar ossos, entenda isso. Deus não quer simplesmente juntar caquinhos, aquilo que já se acabou. A Bíblia diz no verso 9 que nós precisamos profetizar e dizer ao Espírito: assim diz o Senhor, venham os ventos dos quatro cantos, ó ventos do Espírito, e assopra sobre os mortos para que eles vivam. Quem vai trazer vida ao povo de Deus outra vez é o Espírito Santo de Deus. Quem vai avivar a sua fé é o Espírito Santo de Deus. Quem vai mudar o seu discurso é o Espírito Santo de Deus. Ele tem a missão de nos aproximar do Senhor, de abrir nosso entendimento para ler o seu livro, compreender o que está escrito, confessar aquilo que estamos aprendendo e sermos testemunhas. É real. É real. O que ele diz acontece. Isso é o que o Senhor espera do seu povo. Por isso, não tenha medo de usar a palavra de Deus. Verso 11 diz: quem eram esses ossos? Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Estamos cortados. Era a visão de Israel. Por isso ele fez essa referência que eram ossos sequíssimos. Ele fez a referência que iria tirá-los do sepulcro. Deus estava vendo o estado real do coração. Deixa eu lhe perguntar, como está o estado real do seu coração? Deus está lhe vendo nesta hora, e o que ele está vendo? Uma pessoa desistida? Uma pessoa desanimada? Uma pessoa que não gosta de estar na sua presença, que não gosta de ler o seu livro, muito menos orar? Não, eu gosto do som, eu gosto da música, eu gosto de show, mas hoje eu não estou afim não. Querido, quando você entende quem é Deus, não tem um dia de estar afim. Todos os dias você está muito afim dele. Todos os dias você quer muito mais dele. Todos os dias você tem desejo de aprender coisas novas de Deus. Por isso que no versículo 12, ele enfatiza, profetiza: não perca as esperanças, não desista, não jogue a toalha. Pelo contrário, profetiza. E o versículo diz: assim diz o Senhor, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas
ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha a restituição de Deus. Eu não só vou trazer um ânimo novo, eu não vou só restaurar a sua vida, mas eu vou levar vocês de volta para a terra de vocês, para Israel. Vocês vão sair desse exílio, vão sair desse cativeiro, dessa escravidão. Eu vou entregar a terra de vocês outra vez. Deus estava restaurando o sonho que já tinha sido enterrado. Ele disse, eu vou tirar da sepultura. Qual o sonho seu que está enterrado? O que você acha que não vai acontecer mais por causa de tantas outras adversidades? Ei, o nosso Deus é real. O nosso Deus, ele quer, de fato, restaurar os seus sonhos, tirá-los lá do sepulcro, abrir as portas e fazê-lo criar vida outra vez no seu coração, na sua casa, na sua história de vida. O verso 13 diz, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri as vossas sepulturas, ó povo meu. Ei, Jesus não estava falando com estranho, ele não estava falando com ímpio, ele não estava falando com alguém que não sabia quem ele era, ele estava falando com quem diz ser povo de Deus. Ei, povo meu, eu vou tirar você de lá. Isso fala para mim que tem muitas pessoas dentro dos sepulcros que está desistindo de viver. Você que já andou na presença de Deus, você que já carregou esse livro tantas vezes na sua vida, ele não são meras letras. Aqui tem palavras de vida para você. Deixa Deus te tirar desse sepulcro, deixa Deus te levantar outra vez para que você seja restituído à sua presença, à sua casa, aos seus sonhos, à sua família. Deus pode e quer realizar isso. Por isso, queridos, Deus vai nos tirar dessa desistência e desesperança. A história do Brasil ainda não se acabou. Nós estamos passando pelo vale, sim, estamos, mas não importa. Eu sei quem tenho crido e Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo, pensando, orando, esperando de Deus. Vai acontecer. Deus vai nos tirar do sepulcro. Deus vai dar o seu sopro sobre essa terra e nós vamos viver, sim, o sobrenatural de Deus. Por isso, Brasil, não perca as esperanças. Ainda virá muitas coisas sobre nós, mas eu creio que assim como aquele vale de ossos secos se tornou um grande exército, o Senhor vai levantar um povo como guerreiros valentes e um tremendo exército que vai servir ao Senhor com alegria, cumprindo o propósito do chamado de cada um de nós. O versículo 14, ele diz, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Quer uma promessa maior do que essa? A promessa que ele está dizendo, eu vou colocar o meu espírito sobre você, eu vou dar um sopro de vida sobre você outra vez, eu vou colocar você na terra que eu prometi, no lugar que eu disse que te levaria, que eu faria através de você, e você vai ter plena certeza de que foi o Senhor quem fez isso. Assim diz o Senhor. Então não esqueça, está escrito. Tome posse dessa palavra, traga para a sua realidade, para a sua vida pessoal. Não fique desesperançado, triste, abatido, não, queridos. Deus está nos chamando de volta à essência do Evangelho, à essência de uma vida restaurada. Ele está nos trazendo de volta para um novo nascimento, para construir uma nova história, fazer o novo outra vez. Deus não nos chamou para viver em cativeiro. Ele não nos chamou para viver debaixo de um jugo, escravizados pelo pecado, nada disso. O Senhor nos chamou porque Ele tem uma nova vida para mim e para você. Por isso, chega de vidas de aparências. Não vá mais para a igreja só para alguém te ver, só para ser um religioso, para cumprir tabela. Não fique mais andando como mortos ao sepulcro. Jesus, Ele quer que você reaja e viva intensamente a vida que Ele projetou para mim e para você. Cristo, Ele não veio sofrer em vão, queridos.
Ele veio morrer a minha morte, a sua morte. Ele veio para que eu e você pudéssemos ressurgir e deixar de ser aquela pessoa, aquele homem velho, aquela mulher velha que vivia mesmice anos e anos e anos com repetições de padrões errados e buscas de prazeres aqui e ali. Ei, para com isso. Chega de vida de aparência. É hora de você voltar à essência da adoração. Só os vivos adoram, só os vivos se regozijam na presença de Deus, só os vivos têm prazer de falar com seu Pai. Nunca esqueça disso, querido. Cristo, ele veio vencer a morte que há em mim, que há em você. Cristo veio nos tirar do sepulcro e trazer vida a mim e a você. O que ele quer? Que você tenha uma vida compatível com a entrega que ele fez. Você já parou para pensar a dimensão da entrega que ele fez por você? E o que você faz de retorno? Porque não entrega a sua vida. Tudo que ele te pede não é seu patrimônio, não é sua casa, não é o seu dinheiro. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Se você entrega essa essência da tua vida para Deus, queridos, tudo muda, tudo muda. Ele é o Senhor, ele dirige, ele controla, ele leva, ele faz acontecer o que nós não conseguimos fazer acontecer. Por quê? Porque a igreja de Jesus, ele está levantando dentro dela um poderoso exército. Não é um exército de pegar em arma de fogo, não. É um exército de pessoas indesistíveis. Por isso ele diz no verso 10, e profetizei com ele e me deu uma ordem. Eu obedeci. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um exército grande em extremo. Era um povo que estava alinhado, estava enfileirado, estavam colocados na posição de avançar, de ouvir mais comandos de Deus. Marche, vamos marchar, avance, vamos avançar, ande para a direita ou para a esquerda, vamos andar. O exército precisa ouvir a voz do comandante e o grande general já está posicionado para dar a voz de comando ao seu exército. Então não fique como mortos na sepultura, se posicione nas fileiras dos valentes de Deus para que você avance. A igreja de Jesus, a igreja dos santos do Senhor Jesus, ela precisa estar de pé. Ela não é uma igreja covarde, ela não é uma igreja desistida, ela não é uma igreja abatida por dificuldades, mas ela é uma igreja de guerreiros, pessoas de fé, pessoas que não vão abrir a guarda porque sabem quem estão crendo, sabe quem os chamou. Por isso, queridos, nós vamos ser esse instrumento de Deus para profetizar sobre outros ossos secos, para que a vida de Deus entre na sua história, transforme as suas vidas e façam deles um tremendo canal de Jesus. É isso que ele espera de mim e de você. Saia dos sepulcros, ouça o comando dele, venha para a sua presença e diga: Senhor, conta comigo. Eu estava desistindo mesmo, eu estava abatido, desanimado, tantas coisas acontecendo. Ei, mas não apoie em você mesmo. Peça que ele sopre do seu espírito, porque é esse espírito que vai trazer vida. Ele virá e vai vivificar a tua história, mudando completamente a tua vida. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa. Tenha uma semana diferenciada. Permita que o Senhor te encha de alegria, gozo, prazer neste livro. Leia a palavra de Deus. Estude esse livro, encha seu coração dele. A fé vem pela palavra de Deus. Então enche seu coração com ela e o mais Deus vai fazer. Amém? Beijo no coração, até a próxima semana.